Nós vamos abrir a palavra de Deus no livro de Atos, capítulo 12, dando continuação à nossa série de mensagens, bem conscientes de que hoje à noite é um momento especial em que nós estamos estamos inaugurando, fazendo a abertura do 12º encontro de esposas de obreiros. E elas estão aqui presentes nessa noite, são muito bem-vindas, nós as recebemos com muita alegria. Livro de Atos, capítulo 12, por gentileza, deixe sua Bíblia aberta. Nós iremos do verso 1 até o verso 25, pelo menos essa é a intenção. Não sei se o tempo vai ser suficiente para isso. Essa passagem que nós temos aqui no capítulo 12, na verdade, é um parêntese que vai sobre o ministério do apóstolo Pedro. Na mensagem anterior, nós vimos o nascimento da igreja que vai ser a base para a missão aos gentios, que é a igreja de Antioquia. E Lucas aqui narra os eventos finais do ministério do apóstolo Pedro, eventos que estão relacionados com o propósito do seu livro. Nós já comentamos no início da série de exposições que esse nome, Atos dos Apóstolos, ele não é exato, porque na verdade são 2 apóstolos apenas cujos atos são relatados: Pedro, até o capítulo 12, e de 13 até o final, Paulo. E dos demais nós não temos qualquer notícia no livro de Atos. Então, na verdade, são os atos de Pedro e de Paulo. E aqui Pedro está saindo de cena para dar lugar ao apóstolo Paulo, à medida que a missão da pregação do Evangelho sai de entre os judeus e caminha para as nações, vai para todo mundo, onde o protagonista vai ser o apóstolo Paulo, muito embora quem tenha aberto a porta para os gentios na igreja tenha sido o apóstolo Pedro. Aqui Lucas está narrando como o Evangelho saiu de Jerusalém, se espalhou pelo mundo, alcançou Roma, terminando com esse papel crucial de Pedro nessa primeira parte. Pedro pregou em Pentecostes, na inauguração da igreja cristã, abriu a porta para os gentios na casa de Cornélio, evangelizou muitas cidades na Judeia e agora está na hora dele sair de cena e dar lugar àquele que é chamado o apóstolo dos gentios. A partir do capítulo 12, Pedro não é mais mencionado no livro de Atos, a não ser uma vez, no capítulo 15, quando ele aparece dando o seu posicionamento a respeito da entrada dos gentios na igreja. Vejamos então o que é que Lucas registra aqui a respeito do ministério de Pedro. Não quer dizer que o ministério de Pedro acabou aqui, ele continuou fazendo muitas coisas, só que nós não temos o registro aqui no livro de Atos, porque não interessa para Lucas, porque ele está interessado no avanço do Evangelho, e a partir daqui é outra pessoa que vai tomar a frente. Ele começa registrando o martírio do apóstolo Tiago, do verso 1 ao verso 2. Por aquele tempo, o rei Herodes mandou prender alguns da igreja para os maltratar e mandou matar à espada Tiago, irmão de João. O Tiago aqui era um dos líderes da igreja de Jerusalém, juntamente com João e Pedro. Eram apóstolos e faziam parte daquele círculo mais íntimo que privava da companhia de Jesus de acordo com os evangelhos. E Tiago exercia uma profunda liderança entre os irmãos em Jerusalém, tanto é que ele se tornou o alvo da perseguição do rei Herodes. Esse Herodes aqui é o Herodes Agripa I, que era sobrinho do Herodes Antipas. Antipas foi aquele que matou João Batista e participou do julgamento de Jesus. E esse Herodes Agripa, esse aqui que mandou matar Tiago, era neto de Herodes o Grande, aquele que mandou matar as crianças, conforme nós lemos no Evangelho de Mateus. Herodes Agripa tinha o apoio dos imperadores romanos Cláudio e Calígula, e por isso ele tinha recebido autoridade para governar sobre toda a Judéia, Samaria, Galiléia, Transjordânia e Decápolis. Ele era o soberano daquela época e tinha sua sede governamental lá em Jerusalém. O texto nos diz aqui que a intenção dele era maltratar alguns da igreja, está aí no verso 1. E nós cremos que isso pode ter sido por instigação da liderança judaica, insatisfeita com o crescimento do evangelho em Jerusalém, e por isso, junto a Herodes, exerceram alguma influência, e Herodes
que sempre queria manter os judeus satisfeitos, mandou prender alguns e mandou matar Tiago à espada, como diz aí o verso 2. Mandou matar à espada Tiago, irmão de João. E provavelmente é porque era esse líder mais destacado, ele é executado por decapitação, lembrando que a crucificação era para os piores tipos de criminosos. Aqui ele não é considerado assim, ele recebe a morte por espada e é o primeiro apóstolo a ser martirizado. O primeiro mártir foi Estevão, capítulo 7, mas o primeiro apóstolo a morrer é, de fato, o apóstolo Tiago. Diz aqui o nosso texto que isso aconteceu por aquele tempo, né? Viu aí no início do verso 1? Por aquele tempo, se referindo ao que veio antes, aquele momento de fome que havia em toda a Judéia e que a igreja de Antioquia tinha mandado Saulo e Barnabé trazer uma oferta para os irmãos pobres lá da Judéia. Foi durante aquele tempo e provavelmente Saulo e Barnabé estavam em Jerusalém quando isso aconteceu, quando Tiago foi preso juntamente com outros irmãos e ele foi decapitado. Bom, em seguida nós lemos aí o relato da prisão de Pedro, porque Herodes não parou só com a morte de Tiago, versos de 3 a 5. Vendo que isso agradava aos judeus, Herodes prosseguiu, mandando prender também Pedro. E eram os dias dos pães sem fermento. E depois de prendê-lo, lançou na prisão, entregando-o a 4 escoltas de 4 soldados cada uma, para o guardarem. A intenção de Herodes era apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. E assim Pedro estava guardado na prisão, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Depois de Herodes mandar prender Pedro, ele percebeu que isso aqui, depois que ele matou Tiago, ele percebeu que aquilo tinha agradado os judeus, especialmente a liderança judaica, porque o cristianismo estava crescendo em Jerusalém e o Sinédrio, que era a liderança judaica, não estava nem um pouquinho satisfeita por isso, porque parte da pregação dos cristãos é que eles haviam rejeitado o Messias e haviam crucificado aquele que era o Salvador do mundo. Então a pregação dos primeiros cristãos colocava a culpa da morte de Jesus lá na porta dos líderes judaicos. E eles não gostavam disso. E eles viam a igreja crescendo cada vez mais. Então o que eles podiam fazer para impedir o crescimento, eles estavam fazendo como instigar o rei Herodes a perseguir a igreja. Ele prendeu alguns, mandou matar Tiago, viu que isso agradava os judeus e ele mandou então prender outro líder, ainda mais influente do que Tiago, que era o apóstolo Pedro. A política de Herodes em manter os judeus satisfeitos é porque o apoio de Roma sempre era instável e ele precisava ter o apoio das suas bases. Por isso, ele queria executar Pedro publicamente. A ideia era fazer um julgamento público, depois que passasse a semana dos pães sem fermento, que fechava com a festa da Páscoa, mais ou menos parecido com aquilo que aconteceu com Jesus. Pilatos escolheu a festa da Páscoa, quando havia o costume de se julgar prisioneiros e soltar alguns, para apresentar Jesus ao povo. Mas o povo queria a crucificação de Jesus e a liberdade de Barrabás. É mais ou menos uma coisa parecida que Herodes está querendo fazer, só que agora com Pedro, mas a intenção é um julgamento fake, porque na verdade ele já está decidido a matar Pedro também para poder agradar os judeus. E ele toma aqui extremo cuidado para manter Pedro preso. Diz aí o verso 4, que tinha 4 escoltas de 4 soldados cada um, 16 soldados para tomar conta de Pedro, se revezando. E eu creio que a razão é que os apóstolos tinham a fama de escapar da prisão, porque no capítulo 5, no capítulo 3 eles escaparam, no capítulo 5 eles escaparam. O túmulo de Jesus foi guardado por um grupo de soldados e selado com o selo de Pilatos, e mesmo assim ele saiu da sepultura. Então esses cristãos tinham fama de ser assim, de ninguém conseguir prender, né? Então, para garantir a prisão de Pedro, Herodes dá uma escolta de 16 soldados
para ter certeza de que Pedro não vai fugir, como antes dele já tinha fugido uma vez, e Jesus havia saído do túmulo guardado também por uma escolta de soldados romanos. Em contraste, enquanto Herodes estava tomando todas essas providências para manter Pedro na prisão, diz o texto que a igreja, final do verso 5, Pedro estava guardado na prisão, mas o contraste no grego é bem mais forte. Enquanto Pedro estava sendo guardado na prisão, por um lado, por outro, havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. A igreja aqui é a igreja em Jerusalém, que se reunia nas casas, eram várias casas-igrejas, eram vários locais de oração em que os irmãos estavam intercedendo incessantemente a Deus em favor de Pedro, para que não acontecesse com Pedro o que aconteceu com Tiago, que foi morto à espada. A igreja pedia a Deus a libertação de Pedro, como Deus já tinha libertado antes da prisão, que Deus fizesse o mesmo milagre outra vez, libertando o líder da igreja ali em Jerusalém. E, de fato, é o que acontece, verso 4 até o verso 11. Nós lemos aqui, do verso 6 até o verso 11. Na noite anterior ao dia em que Herodes ia apresentá-lo ao povo, Pedro dormia entre 2 soldados, preso com 2 correntes. Sentinelas junto à porta guardavam a prisão. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor e uma luz iluminou a prisão. O anjo tocou no lado de Pedro e o despertou, dizendo: levante-se depressa. Então as correntes caíram das mãos dele. E o anjo continuou: coloque o cinto e calce as sandálias. E ele assim o fez. O anjo lhe disse mais: põe a capa e siga-me. Então, saindo Pedro, seguia, não sabendo que era real o que estava sendo feito pelo anjo. Ele pensava que era uma visão. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se abriu automaticamente. E, saindo, enveredaram por uma rua, e logo adiante o anjo se afastou dele. Então Pedro, caindo em si, disse: agora sei que de fato o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judeu. Aqui a libertação de Pedro aconteceu na noite anterior ao dia da sua apresentação ao povo. Como nós já vimos, o plano de Herodes era deixar passar a semana da Pães Asmos, celebrar a Páscoa e em seguida trazer Pedro a um julgamento diante do povo judeu de Jerusalém, com o propósito de legitimar a execução de Pedro. Mas naquela noite aconteceu exatamente aquilo que Herodes mais temia, e que ele queria impedir de todo jeito, que é a libertação sobrenatural de Pedro. Nos diz o texto aí que naquela noite, na noite anterior à sua apresentação, Pedro dormia na prisão. Você seria capaz de dormir na prisão, acorrentado a 2 soldados, 2 sentinelas do lado de fora, mais outros tantos, 2 postos de guarda impedindo a sua saída, e você sabendo que no dia seguinte você ia ser decapitado? Pois é, ou Pedro estava muito cansado, ou então ele estava muito em paz com Deus. Ele descansou seu coração em Deus. Sua vida, a minha vida está nas mãos do Senhor, Ele vai fazer de mim o que Ele quiser. Essa é a confiança de Pedro, e é por isso que no meio de toda essa angústia e todo esse sofrimento, ele dorme, ele está dormindo ali naquela noite, na noite anterior à sua decapitação. Diz aí o verso 7 a 8, que de repente um anjo do Senhor apareceu ali. Nós não devemos confundir esse anjo do Senhor com o anjo do Senhor que aparece no Antigo Testamento e que, via de regra, é Deus Filho numa pré-manifestação, uma cristofania, uma manifestação de Cristo antes da sua encarnação. É chamado de o anjo do Senhor. E esse anjo do Senhor, ele recebe adoração, ele fala como se fosse Deus, ele tem atributos e características que somente a divindade tem, por isso os estudiosos acham que ele é a segunda pessoa da Trindade aparecendo no Antigo Testamento. Mas não é esse anjo que é mandado aqui, porque o Senhor Jesus,
a essa altura, não é? Estava assentado à direita de Deus Pai, guiando tudo o que estava acontecendo. Ele que tinha mandado esse anjo. Ele é um anjo do Senhor no sentido de que foi um anjo enviado por Deus exatamente com essa missão de libertar o apóstolo Pedro. E a presença do anjo era tão gloriosa que diz aqui que uma luz iluminou a prisão, mais especificamente a cela onde Pedro estava acorrentado a 2 soldados e onde ele estava dormindo. O anjo toca no lado de Pedro. É interessante você ler o original, porque tocar aqui é ferir. É a mesma palavra que vai aparecer mais adiante, quando diz que o anjo feriu Herodes, e Herodes morreu. Então o anjo aqui deu uma futucada em Pedro aqui no meio das costelas, isso dói, né? Fez isso aqui. E na pleura, é a palavra que aparece no grego, né? A palavra pleura, traduzido como lado no grego, mas é uma palavra que a gente usa para descrever essa região aqui, né? Então, o anjo tocou no lado de Pedro, né? E Pedro meio que acordou sem saber direito se estava acordado ou se estava vendo coisa, se estava dormindo, né? Ficou naquele estado de incerteza. E na hora que o anjo toca, as correntes caem da mão de Pedro automaticamente, e o anjo diz a Pedro para ele se levantar, se vestir com rapidez, botar as suas sandálias e segui-lo depressa. E Pedro vai lá, meio tonto, né? Está seguindo o que é que o anjo está dizendo. E o texto diz que ele não sabe se aquilo é uma visão ou se era alguma coisa real. Ele não tinha certeza do que estava acontecendo. Então ele sai, e quando eles chegam, eles passam por 2 postos de guarda, que deviam estar profundamente adormecidos. Esse sono aqui devia ser um sono sobrenatural, até vindo da parte de Deus, e chegam finalmente ao portão de ferro que dá para a cidade, o que faz com que alguns estudiosos identifiquem essa prisão como sendo a fortaleza de Antônia, enquanto que outros acham que seria a prisão no próprio palácio de Herodes. Não há muita certeza sobre isso, e considerando que Herodes pretendia apresentar Pedro no dia seguinte para ser executado, é mais fácil a gente pensar que essa prisão era no palácio de Herodes, que ela também tem um portão de ferro, só que dá para o templo, dá direto para o átrio do templo. E aqui o texto diz que eles, depois que o portão se abre sozinho, então eles saem e enveredam por uma rua, Pedro e o anjo, e diz que nessa rua, a gente não sabe qual rua, de repente o anjo vai embora, né? Some, e Pedro se vê sozinho, e aí ele cai em si. E o texto aí diz no verso 11 que Pedro então percebe o que havia acontecido. Só então ele caiu em si e ele reconhece. Verso 11 diz: agora sei que de fato o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda expectativa do povo judeu. Ele só descobriu que o que aconteceu era um milagre depois que o milagre acabou. Geralmente durante o milagre a gente não sabe. Geralmente quando Deus está agindo conosco a gente não percebe. A consciência que a gente tem de que Deus fez alguma coisa, geralmente é pós-evento, nunca antes do evento. Você vê que na Bíblia as pessoas só sabem que aquilo é cumprimento de profecia depois que cumpriu. Você vê, Evangelho de Mateus, o tempo todo Mateus está dizendo, isso aconteceu para se cumprir o que fora dito, só que ele está dizendo isso depois que aconteceu. E antes de acontecer, os discípulos não entenderam nada, porque estava tudo escrito no Antigo Testamento, estava tudo profetizado. A chegada do Cristo, como é que ele ia morrer, a resistência dos líderes judaicos, quase tudo de Cristo tinha sido profetizado, mas os discípulos não perceberam nada. Só depois que aconteceu é que eles olharam para trás e disseram, olha, mas é verdade, é isso que está escrito. Jesus teve que abrir o entendimento deles para que eles entendessem tudo que no Antigo Testamento estava escrito a respeito deles. É como Pedro aqui, ele não sabia se o que estava acontecendo era um sonho, se era real, e só depois é que ele olhou para trás e disse, de fato, acabo de ver um milagre, acabo de passar por um milagre. Se você já leu histórias de avivamento espiritual,
biografias de homens de Deus que foram usados em momentos especiais da história da igreja, de grande efusão de poder espiritual, você vai ver que muitos deles não tinham consciência de que estavam vivendo um avivamento espiritual. Se você fosse perguntar para ele, isso que está acontecendo aqui no seu ministério, na sua vida, na sua igreja, isso não é um avivamento espiritual? Ele disse, não. Na verdade, eu estou sentindo mais e mais a grandeza dos meus pecados, eu percebo quão pequeno eu sou indigno de Deus, essa é a consciência da minha igreja, quem somos nós? E era um avivamento espiritual, só que quem estava dentro não estava percebendo. Só depois, olhando para trás, é que as pessoas perceberam e percebem a ação de Deus. Com frequência é assim na vida da gente. Só depois é que a gente olha para trás e diz, agora eu sei que Deus mandou o seu anjo e me livrou. Agora eu sei. Por isso você precisa ter cuidado com profecia, né? A profecia, ela tenta entender ou definir a realidade antecipadamente. E aí é um terreno muito difícil, quando a gente percebe que o cumprimento das profecias só são ratificados pós-facto, depois que depois que o evento de fato aconteceu. Somente isso com respeito a esse ponto. Vamos para o próximo, em que Pedro vai informar a sua libertação e acontece um episódio curioso, para não dizer cheio de humor, não é? Lucas gosta de contar umas boas histórias, especialmente essa aqui, que parece que tem até algum humor nisso aqui. Verso 12 até o verso 17, Pedro vai informar sua libertação à igreja. Ao se dar conta disso, Pedro resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Quando ele bateu na porta da frente, uma empregada chamada Rode foi ver quem era. Reconhecendo a voz de Pedro, ficou tão alegre que nem o fez entrar, mas voltou correndo para anunciar que Pedro estava à porta. Então os outros disseram, você ficou louca? Ela, porém, persistia em afirmar que era verdade. Então disseram, é o anjo dele. Enquanto isso, Pedro continuava batendo. A Rode bateu a porta na cara de Pedro, né? Não abriu não, e Pedro ficou lá batendo, né? Eis que estou à porta e bato. Quando abriram a porta, viram-no e ficaram admirados. Ele, porém, fazendo-lhes sinal com a mão para que se calassem, contou-lhes como o Senhor o tinha tirado da prisão e acrescentou, anunciem isto a Tiago e aos irmãos, e saindo, foi para outro lugar. Depois que Pedro entendeu que Deus tinha mandado um anjo e o tinha libertado miraculosamente da expectativa de Herodes e do povo judeu, ele resolveu anunciar o que tinha acontecido à igreja. E ele escolheu esse local, que era a casa de Maria, mãe de João Marcos. É o mesmo local da celebração da ceia do Senhor, é a mesma casa. É chamado cenáculo, foi onde celebrou-se a última ceia. E foi onde também provavelmente aconteceu o Pentecostes. Então, esse lugar, que era o primeiro andar da casa de Maria, mãe de João Marcos, era como um point, era um ponto de encontro, meio que a sede, por assim dizer, da igreja cristã em Jerusalém, embora a igreja estivesse espalhada por várias outras casas que se reuniam para louvar a Deus e cultuar a Deus. Mas era ali que os apóstolos se reuniam, era ali que eles confabulavam, e ali é que eles se encontravam. Só isso. Só assim a gente pode entender porque de tantos outros lugares em Jerusalém, Pedro foi exatamente a esse local que era, e o texto diz, não é, que era a casa de Maria, a mãe de João Marcos. E ele foi lá para avisar os irmãos que tinha sido livre, e nós já lemos a história aqui de que ele chega lá, bate na porta, não é, no alpendre, e vem uma menina, né, provavelmente era uma mocinha, né, chamada Rode, que era serva ali, e ela, quando viu que era Pedro, ela ficou tão alegre que deixou Pedro batendo na porta, né? Não abriu a porta, e chegou lá onde estava todo mundo orando, era uma reunião de oração. E quando viram bater na porta, alguém disse, Rode, vai lá ver quem está lá. E ela volta e diz assim, é Pedro. Aí o pessoal disse, você está doida, você está louca. Como é que pode ser Pedro? Pedro está preso, nós estamos aqui orando por ele.
Pedro está preso. Não, é Pedro que está aí. Ela insistiu e aí veio a segunda explicação. É o espírito dele, é o anjo dele. Durante o período entre os testamentos, entre o profeta Malaquias e o surgimento de João Batista, o período que a gente chama de judaísmo do segundo templo. E é um período em que os judeus não tinham revelação da parte de Deus. O último profeta foi Malaquias. Eles passaram 400 anos sem ter revelação. O próximo vai ser João Batista. Então, para substituir os profetas, eles davam muita ênfase aos anjos, como sendo os enviados de Deus, missionários de Deus, para trazer a palavra de Deus para o povo de Israel. Então, curiosidade e cuidado e atenção aos anjos durante o período intertestamentário cresceu muito entre os judeus. Inclusive a crença de anjo da guarda. Vocês agora sabem de onde vem. De que cada pessoa tem um anjo que parece com ele e que é responsável pela proteção daquela pessoa. Então, esses judeus de Jerusalém, convertidos ao cristianismo, não deixaram algumas de suas superstições ainda. Então, quando a menina veio dizer, é Pedro que está lá fora, em vez de pensar numa outra possibilidade, Deus respondeu nossas orações, então disseram, você está doida? E depois disse, não é Pedro, é o anjo de Pedro, o anjo da guarda de Pedro. Uma terceira possibilidade é que eles queriam dizer que é o espírito de Pedro, que Pedro tinha morrido e agora o fantasma de Pedro tinha vindo assombrar os irmãos ali naquela hora da noite, não é? Lembra que isso aqui era de noite. E tudo isso aponta simplesmente para a incredulidade. Eu não vou nem chamar de incredulidade. O texto diz que quando finalmente eles foram lá e abriram a porta, que viram que era Pedro, diz o texto aqui que eles ficaram admirados. Se você olhar aí nas versões, as versões têm dificuldade em traduzir. Algumas traduzem perplexos, outra atônitos, outra assustados, porque a palavra grega expressa tudo isso. Ou seja, era a última explicação que eles esperavam, é que Deus tinha respondido às suas orações. O que mostra que, com frequência, a gente está pedindo coisas a Deus que, no fundo, a gente não está preparado para receber. Ou que, no fundo, a gente não acredita mesmo. Aqui você tem um grupo de pessoas orando, pedindo a libertação de Pedro. Pedro chega ali livre e eles não acreditam. Dão uma série de explicações, menos a explicação certa, que Deus tinha escutado as orações deles. Que Deus tinha escutado as orações daquele povo querido, não é? Muito bem, e aí no verso 17 você tem a ação final de Pedro, né? Pedro mandou que eles se calassem, né? Estava todo mundo lá, Pedro, é você? Pedro, meu pai, é mesmo, tem razão, Rod estava certo, é Pedro. Pedro mandou todo mundo se acalmar, calar a boca, na verdade, como diz aqui, né? Pedro fez sinal com a mão para que se calassem, e aí Pedro contou para eles o que tinha acontecido, como Deus enviou o seu anjo e o libertou miraculosamente daquela prisão. E em seguida ele disse, anunciem isso a Tiago e aos irmãos. O Tiago aqui já não é mais o Tiago apóstolo, porque tinha sido morto, não é? Esse Tiago aqui é o Tiago irmão de Jesus, que a essa altura já havia se convertido durante o ministério de Jesus, antes de Jesus ser morto e ressurreto. Tiago e os demais irmãos carnais de Jesus não acreditavam que ele era o Cristo, não acreditavam. Mas nós lemos lá em 1 Coríntios capítulo 15, que depois que Cristo ressuscitou, apareceu a Tiago, apareceu a ele, então apareceu ao seu irmão, e talvez foi quando Tiago se converteu, e se tornou um dos líderes. Um outro irmão de Tiago, que também se converteu, e é meio irmão de Jesus, é Judas, que escreve a carta que nós temos no Novo Testamento com o nome de Carta de Judas. Não é Judas Iscariotes que escreveu aquela carta, não é? O traidor. Mas é Judas, irmão de Tiago, que é meio irmão de Jesus. Esse Tiago, meio irmão de Jesus, é aquele que escreve a carta de Tiago que nós temos no Novo Testamento. Ele se tornou líder da igreja de Jerusalém. É ele que vai presidir o concílio de Jerusalém que a gente tem lá em Atos 15. Ele que vai dar a palavra final, encerrando lá o assunto. Então, ele já tinha assumido a liderança e Pedro
pede então para aqueles irmãos que estão orando lá que informem Tiago e os irmãos, a referência aqui deve ser aos apóstolos, aos demais apóstolos, o que é que tinha acontecido. E Lucas diz que Pedro foi para outro lugar. Lucas sabia para onde Pedro foi, só que não interessa mais narrar, porque agora quem vai entrar em cena é Paulo. Pedro foi para outro lugar. Foi lá pregar o evangelho, foi lá visitar as igrejas, foi lá cuidar do seu ministério, mas agora quem está surgindo no cenário é o apóstolo Paulo, como nós veremos, se Deus quiser, a partir da próxima segunda-feira. Quando amanheceu, que você tem, para terminar, do 18 a 25, você tem a morte de Herodes. Quando amanheceu, houve grande alvoroço entre os soldados sobre o que teria acontecido com Pedro. Herodes, tendo procurado e não achado, submetendo as sentinelas a interrogatório, ordenou que se aplicasse a pena de morte, e descendo da Judeia para Cesareia, Herodes passou ali algum tempo. Havia uma séria divergência entre Herodes e os moradores de Tiro e de Sidom. Estes, porém, de comum acordo, se apresentaram a ele e, depois de obter o apoio de Blasto, que era assessor do rei, pediram paz porque a terra deles recebia alimentos do país do rei. Em dia designado, Herodes, vestido de traje real, assentado no trono, dirigiu-lhes a palavra, e o povo gritava: "É voz de um Deus e não de um homem." No mesmo instante, um anjo do Senhor feriu Herodes, por ele não haver dado glória a Deus, e comido de vermes, morreu. Entretanto, a palavra de Deus crescia e se multiplicava. Barnabé e Saulo, cumprida a sua missão, voltaram de Jerusalém, trazendo consigo João, também chamado Marcos, o que é talvez até uma prova de que Saulo e Barnabé estavam lá na casa de João, de Maria. Agora eles estão acompanhados exatamente desse João Marcos, né? Se encontraram com ele. Mas esse não é o nosso ponto agora, isso tudo aqui é para preparar para o capítulo 13. O ponto agora é o que aconteceu com Herodes. Quando ele descobriu que Pedro tinha escapado, ele abriu um inquérito e mandou matar os 16 soldados. Porque na lei romana, o guarda romano, ele respondia com sua vida pela segurança do seu prisioneiro. Portanto, esses homens foram justiçados, né? Foram colocados à morte pelo rei Herodes, que, furioso, frustrado, humilhado diante do povo, resolve que a melhor coisa é mudar de ares. Então ele sai lá de Jerusalém e vai para outro castelo que ele tinha, dessa feita, lá em Cesareia. O ponto é que ele, quando chega em Cesareia, ele tem que resolver um problema político. Como nós vimos, ele recebeu do imperador Calígula e do imperador Cláudio autoridade sobre toda aquela região, inclusive sobre a Fenícia, que era um país litorâneo, ali às margens do Mediterrâneo, na costa leste, na costa oeste, você olhando o mapa assim. E tinha duas cidades ali que eram cidades que se abasteciam da produção de trigo, de cereais da Judéia, que era Tiro e Sidom, que eram cidades conhecidas desde o período do Antigo Testamento. Jesus esteve nessas cidades pregando o Evangelho. Mas lembre que esse é um período de fome. É aquela fome que veio sobre o tempo do imperador Cláudio, quando então as igrejas mandaram uma oferta para a Judéia. E provavelmente o que aconteceu foi que Herodes, por alguma disputa lá, talvez territorial, com os fenícios, Tiro e Sidom, são fenícios, ele cortou o suprimento de alimentos para Tiro e Sidom. Cortou, simplesmente eles estavam passando fome, muita fome lá em Tiro e Sidom, porque não chegava mais comida lá da Judéia. Herodes tinha cortado o suprimento. Então eles conseguiram política, né? Conseguiram uma pessoa próxima de Herodes, um alto oficial chamado Blasto, a gente não sabe nada a respeito dele, a não ser o nome dele, e conseguiram uma oportunidade para uma audiência com Herodes, para poder pedir paz a Herodes, para restabelecer o comércio e a circulação de alimentos. Então, no dia marcado, eles tinham um dia marcado para ter essa audiência. Os fenícios estavam lá, os judeus estavam lá, e Herodes aparece vestido com todo esplendor, com as vestes reais, se senta no trono e começa a falar para o povo. E aparentemente os fenícios, porque a palavra que aparece aqui no grego, diz no verso 22, e o povo gritava, Tem duas palavras para povo na língua grega.
Uma é exclusiva para a nação de Israel, que é a palavra laos. E a outra é a palavra que refere-se ao povo comum, que é a palavra que aparece aqui. Então é provável que os fenícios começaram a gritar: voz de Deus e não de homem, né? Porque um judeu dificilmente faria isso, né? O judeu você pode culpar o judeu de qualquer coisa, mas ele não era adorador de homens, ele não era. Então provavelmente são os fenícios que, para bajular Herodes, né, começam: olha, isso aí é um Deus, olha a autoridade, olha o poder, olha as vestimentas. E em vez de fazer como Pedro, quando Cornélio se ajoelhou diante dele e quis adorá-lo, Pedro mandou que Cornélio se levantasse e dissesse: não faça isso, porque eu sou homem igual a você. Herodes aceitou o elogio, Herodes aceitou. E aí Deus, que já estava por aqui com ele, aliás é por aqui, né? Deus já estava por aqui com ele, pelo que ele tinha feito com a igreja, mandou um anjo, o anjo da morte, veio e tocou em Herodes. E ele cai doente ali e morre não muito tempo depois, comido de vermes, uma morte horrível, né? A audiência acaba ele sendo tirado ali com dores, não é? Por que eu estou dizendo isso? Aqui nós temos uma informação. Onde é que está essa informação? Está aqui. O historiador judeu Flávio Joséfo, ele não era cristão, ele escreveu a respeito da morte do rei Herodes num livro chamado Antiguidades, capítulo 19, parágrafo 343. E ele diz que essa festa em que Herodes morreu era, na verdade, um festival em homenagem a César, que foi quando teve audiência com os fenícios. E que Herodes, quando apareceu, ele estava vestido com vestes prateadas, e que o sol brilhava ali, e resplandecia, que parecia que ele tinha um brilho divino. E ele começou a falar, e ele, de repente, aqui são palavras do Flávio Joséfo, que nem cristão era, não é nem cristão, era um historiador judeu. Ele sentiu violentas dores na barriga durante o discurso dele. E ele é levado às pressas para o palácio, onde ele morre 5 dias depois, com infecção intestinal, vermes e todo esse tipo de coisa. Quem está dizendo isso não é Lucas, não é? Mas é o Flávio Joséfo, historiador judeu. Eu já disse aqui que a gente não precisa da história, e não precisa da arqueologia para confirmar a palavra de Deus, mas é tão bom quando acontece, não é? Que a gente vê que está lidando com um livro histórico, que Lucas está narrando fatos que realmente aconteceram e que tem a comprovação fora da própria Bíblia, que é a morte do rei Herodes, que aconteceu no ano 44 do reinado do imperador Cláudio, exatamente o imperador daquela fome que nós já vimos aqui. Deus feriu Herodes pela sua arrogância. Eu quero terminar com alguma coisa que tem bem a ver com o nosso encontro dessa noite, que é a respeito em que nós estamos inaugurando a semana missionária, não é? Das esposas de obreiros. Você tem aqui do verso 24 a 25 o relato missionário de Lucas. Entretanto, a palavra de Deus crescia e se multiplicava. Veja, esse entretanto quer dizer o seguinte: apesar de Herodes ter matado Tiago, apesar dele ter prendido vários em Jerusalém, apesar dele ter prendido Pedro, apesar das intenções dele de matar a liderança da igreja, entretanto, apesar disso, a palavra de Deus crescia e se multiplicava. A igreja é imparável, se é que existe esse advérbio aí, não é? O adjetivo. Não dá para parar a igreja, você não consegue. Herodes fez de tudo, mas, entretanto, a palavra de Deus crescia e se multiplicava. Crescia e se multiplicava. E você notou que ele não diz a igreja crescia e se multiplicava, ele diz a palavra de Deus crescia e se multiplicava, porque é uma e a mesma coisa. A igreja cresce e se multiplica através da palavra de Deus. E quanto mais a igreja cresce, mais a palavra de Deus cresce, porque ela anuncia essa palavra. E quanto mais a palavra é anunciada, maior a igreja se torna. Então não tem como separar a palavra de Deus de igreja. Ela existe pela palavra, ela cresce pela palavra e, portanto, você não pode achar substituto. Nada substitui a palavra de Deus para fazer com que a igreja cresça.
E verso 25 apenas é um prelúdio para o capítulo 13. Barnabé e Saulo, cumprida a missão, voltaram de Jerusalém, trazendo consigo João, também chamado de Marcos. Deixa eu terminar agora. Nunca acredito quando o pastor diz, eu vou terminar, viu? Não é verdade. Nunca é. Então, 3 ou 4 pontinhos aqui e eu vou terminar. Eu olho esse texto e pergunto, o que é que esse texto quer me dizer hoje? A primeira coisa, nem sempre a gente consegue entender a providência de Deus. 2 homens de Deus, igualmente santos, cheios de fé e do Espírito Santo. João, Tiago e Pedro. Tiago e Pedro. Um é morto à espada, o outro é libertado. Por quê, Senhor? Por que Tiago foi morto à espada e Pedro não foi? E a resposta é, você não sabe e nem eu sei. Significa a soberana providência de Deus, os desígnios secretos de Deus. Não adianta você procurar razão do tipo assim, não, Tiago era menos crente, ou Tiago tinha caído em pecado, ou qualquer outra coisa, porque não tem nada disso, você não vai poder provar absolutamente nada. A Bíblia simplesmente apresenta essas duas coisas, mostrando que Deus é soberano e que Ele não dá explicação dos atos dele. 2 homens crentes, um foi salvo, o outro foi morto à espada. Você vê a mesma coisa acontecer na vida. Pessoas crentes, tementes a Deus, que andam nos caminhos de Deus, uns são abençoados de uma forma extraordinária, saúde, prosperidade, oportunidades. Outros, que são igualmente crentes, passam uma vida de sofrimento aqui nesse mundo. É doença, é problema financeiro, é dificuldade com os filhos, são angústias. E a gente pergunta, Deus, por que tanto sofrimento com essa família? E essa, que é crente do mesmo jeito, são crentes do mesmo jeito. Por que isso? Nem sempre nós temos a resposta, como nós não temos resposta aqui para o que aconteceu. Segunda lição que nós podemos tirar olhando isso aqui, eu já toquei nesse ponto, é que nem sempre a gente percebe a ação de Deus. Geralmente só depois, ex evento, algum tempo depois, olhando para trás, a gente diz, verdadeiramente agora eu percebo que Deus mandou o seu anjo. Então, não se precipite, né, em dizer sim ou não, isso aqui é coisa de Deus, não é. Geralmente é melhor você aguardar um tempo até as coisas aclararem. A Bíblia manda a gente ser paciente. Terceira coisa que eu acho que a gente pode tirar do texto aqui, é aquilo que eu já falei, nem sempre a gente está pronto a receber aquilo que a gente pede. Queria que você pensasse nas suas orações. Se Deus atendesse a sua oração, qual seria a sua reação? Você está pronto para receber mesmo? Senhor Deus, eu quero ser cheio do Espírito Santo, quero dedicar minha vida a você, ao Senhor. É mesmo? E se isso significar que eu vou tirar você de onde você está e mandar você para os confins da terra pregar o Evangelho, no meio de uma tribo de índios, você está disposto a isso? Cuidado com o que você pede, porque você pode obter. Né? Cuidado com o que você pede. E isso mostra também a nossa incredulidade, não é, irmãos? A gente às vezes fica surpreso, a gente pede as coisas a Deus, as coisas acontecem, a gente não dá uma outra explicação e nem agradece a Deus quando a resposta está tão clara diante de nós. A última coisa que eu queria lembrar aqui é que a Igreja de Cristo cresce e se multiplica nesse mundo, apesar de todo o sofrimento, que é o tema da semana que vocês vão ter aqui. A igreja cresce, se multiplica e anda através do sofrimento. Sofrimento como meio de graça, como meio de crescimento, de aprendizado e de transformação. Que Deus abençoe vocês, irmãs, durante essa semana, para que seja uma semana de aprendizado, e a todos nós que estamos aqui, que essas lições preciosas sejam aplicadas ao nosso viver.